A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A aula de hoje, aula 12. Sendo a Igreja do Deus vivo. E vamos em frente então. Parabéns para cada um de nós. Hoje é o Dia Nacional, sabe de quê? Muito bem, está preparado? Da Escola Dominical. Parabéns para você, meu irmão, minha irmã, que tem perseverado. E eu quero aproveitar para que você deixe no YouTube o comentário, se você tem gostado, se você tem sido edificado, se você realmente quer que a gente continue fazendo esse trabalho, deixe o seu comentário lá no YouTube para que a gente possa ter um retorno de como tem sido para você a escola dominical. Nós fazemos 3 anos já que nós estamos ministrando essas aulas. Então, deixa lá o seu comentário no YouTube, tá bom? Vamos orar então pela aula de hoje, sendo a Igreja do Deus vivo. Pai querido, obrigado, Deus, porque nós temos perseverado por causa da misericórdia do Senhor. Elas já se renovaram sobre a vida do meu irmão, da minha irmã nessa manhã, e que esse dia seja mesmo abençoado. Que esse tempo, papai, que temos vivido, seja mesmo abençoado pelo Senhor, debaixo, Deus, da proteção do teu Espírito, debaixo, Deus, realmente da graça do Senhor a cada dia. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. A aula passada, lembramos que somos o quê? Embaixadores de Cristo. Então, não se esqueça disso, meu amado, minha amada, somos embaixadores do Senhor. Vamos lá. Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Opa! O que isso tem a ver com a aula de hoje? Servindo a Igreja do Deus vivo. Será que tem alguma coisa a ver? Vamos ler de novo? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Isso é verdade. Antes a alimenta e dela cuida, como também o quê? Cristo o faz com a igreja. Lembre-se, a igreja de um Deus vivo, porque somos membros do seu corpo. E ele continua dizendo: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro ao quê? A Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Por que desse versículo? Por que escolhemos isso? Se Deus está vivo em você, Cristo está vivo em você, Ele te ama. E esse mistério que Paulo se refere a Cristo e à igreja foi exemplificado através do casamento. Qual é a verdade prática para nós? A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã de quê? Da verdade revelada, e suas vestes devem se manter o quê? Imaculadas para as bodas do Cordeiro, aquele grande dia que nós esperamos. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Paulo está escrevendo a Timóteo que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedido misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, ou seja, um Deus vivo, que continua vivo, que quer usar você. E Paulo continua dizendo: e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Olha o que o versículo de Mateus diz: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Vamos lá então. O nosso compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus é um desafio e continua valendo para os dias de hoje. Assim como Deus usou Paulo, assim como Deus está usando você, Ele quer continuar fazendo, porque Ele é um Deus vivo. Muitos na época de Jesus não criam na ressurreição. Os saduceus, por exemplo, não criam. E eles estavam o tempo todo perturbando Jesus. Pega os evangelhos para você ver. Sempre tinha ou um fariseu, ou um escriba,
ou um ancião, alguém que perturbasse ou os saduceus, os fariseus. Todos eles, o tempo todo, procuravam alguma coisa para acusar Jesus. E as multidões o seguiam, e as multidões iam crendo. E ele ia andando pelo mundo, desfazendo as obras do mal e fazendo o bem. Esse é o papel do cristão em Cristo Jesus hoje. Então, você serve um Deus vivo. Quando Paulo está escrevendo lá em Romanos, Paulo fala assim, olha, se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Cristo. Quer, pois, então, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para esse fim que Jesus Cristo também morreu, para ser Senhor de mortos e de vivos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de gente viva. E você está vivo por misericórdia do Senhor. Então, que essa vida possa sair de você para as pessoas, tá bom? Vamos lá, então. Escrevo estas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é o quê? A igreja do Deus vivo. Tema dessa lição, Paulo escrevendo para Timóteo. Coluna e baluarte da verdade. Está alicerçada nisso. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi também o quê? Justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e o que mais? Recebido na glória. Um resumo da vida de Cristo nesse versículo. Vamos lá para a introdução. A igreja local não está livre de influências nocivas que procuram enfraquecer sua identidade de representante de Cristo no mundo, além de também o que? Tentar desconstruir a fé dos santos. À medida que nos afastamos do mundo, vivemos o propósito de Cristo na terra e nos livramos das influências hostis aos valores eternos da mensagem da cruz. É tempo de ser igreja em qualquer lugar em que Deus nos levar. Fazemos parte de um corpo vivo. Vamos honrar essa mensagem resgatadora, encontrar-nos separados, puros, zelosos, íntegros, ou seja, sem falta de pedaço nenhum. E o que? Irrepreensíveis até a grande volta de Cristo. O mundanismo se destaca à medida que deixamos os valores da fé cristã e negligenciamos o nosso propósito. Então, cuidado para que você não deixe que o mundo tome conta de você. Uma das figuras representativas da igreja, de acordo com Paulo, é o corpo de Cristo. Paulo enfatiza essa verdadeira união em seus escritos. Da mesma forma que o corpo de Cristo tem o propósito de funcionar eficazmente como uma só unidade, também os dons do Espírito Santo são dados para quê? Para equipar o corpo. Olha Paulo escrevendo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Como nós dissemos anteriormente, o Espírito Santo vem para equipar o crente e ajudá-lo no dia a dia. Cada crente deve manter firme a sua postura em defesa de quê? Dos interesses do reino de Deus, aonde? Na terra. A verdade do Evangelho é personificada em quem? Em Cristo Jesus. 100% homem, 100% Deus. Sejamos capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então, o que acontece? A igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar sem sabor, Jesus diz, para que ele vai ser usado? Você não acende uma lanterna e põe ela debaixo da cama? Ela precisa estar num lugar alto para iluminar. Assim mesmo o sal quando perde o sabor. Para nada a não ser para ser o quê? Pisado pelos homens. Então vamos guardar o nosso propósito, mantendo um compromisso real e fiel à palavra de Deus o tempo todo. O Deus vivo enfatiza o verdadeiro em contraste com o quê? Com os ídolos mortos. Enfatizamos que a doutrina bíblica deixa claro que Jeová, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, é um Deus o quê? Pessoal, distinto da criação que ele fez e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura atuando na história humana o tempo todo. Deus não está alheio. A igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja,
a guardiã da verdade de Deus revelada. Através de quem? Jesus Cristo. O Evangelho das Boas Novas de salvação e suas doutrinas, o quê? Imutáveis. E qual será então o papel da igreja? Propagar, testemunhar e defender o quê? A verdade do Evangelho. O Evangelho de Cristo é a única e suficiente notícia que o mundo precisa. Somos o quê? Despenseiros, guardiões e testemunho vivo de um Deus o quê? Vivo. Somos embaixadores de um Deus vivo. A igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-lo o quê? A si mesmo, totalmente pura. Então ficam para nós algumas questões: santidade moral, espiritual, fidelidade, responsabilidade. Como cumprir isso no mundo de hoje? Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale o quê? Fazer a igreja refém do mundanismo. Somente a verdade liberta as pessoas do inferno. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade o que? Vos libertará. Santifica-os, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é muito claro para nós o objetivo de Jesus e como fazer isso. Como fazer cumprir em nós o objetivo da palavra de Deus, a santificação de cada um. Por isso precisamos de líderes comprometidos no estudo da palavra, na exposição e na observância dos preceitos de quem? Divinos, para que a gente possa realmente ser uma igreja firme, firmada na palavra do Senhor, na vontade dele para cada um de nós. Um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ao ecumenismo e sincretismo religioso. Porque nós não estamos mercadejando a palavra, Paulo escreve aos Coríntios, de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Lembra da aula da semana passada sobre convicção cristã? Paulo tinha isso, e muito convicto. Paulo realmente colocava o coração naquilo que ele fazia. A conclusão nossa: sabemos que a conduta de retidão é uma virtude do crente o quê? Regenerado. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e que mais? Irrepreensível. O nosso papel engloba o ensino, o testemunho, a defesa das verdades absolutas com zelo e integridade da verdade o que? Revelada em cada um de nós. Então, desperta, igreja. Você pertence a um Deus vivo que agora, nesse momento, pode estar falando com você. Então, cumpra o chamado de Deus, não fuja daquilo que Ele tem para você. Conheça a palavra, procure a santidade de Deus em você, testemunhe do Evangelho, pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Viva a vida que Deus tem para você, uma vida abundante, não uma vida miserável, não uma vida de migalhas, uma vida realmente da plenitude do Senhor. Desperta, igreja, que o Senhor te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.